Meu nome é Márcia e quero compartilhar com vocês a história que mudou minha vida. Decidimos nos mudar para uma cidadela interiorana de São Paulo intitulada Brotas em busca de começar de novo e também para desfrutar das tranquilidade e paz que existia por lá. Acabou sendo um lugar muito familiar para mim, pois minha avó materna vivia lá. Contudo, a nossa adaptação na nova cidade não foi simples e uma das principais preocupações era conseguir um emprego. Depois de despedirmos-nos da nossa querida avó, um dos maiores presentes que herdamos foi esta bela casa em uma propriedade rural. A tristeza pelo seu falecimento não deixou de nos apertar o coração, mas este benefício inesperado trouxe uma luz de esperança. Esta casa em especial, de aspecto antigo, encontrava-se numa aldeia requintada, fora das principais áreas urbanas. Era o nosso refúgio, abraçado pela beleza natural, com um jardim repleto de árvores férteis e flores multicoloridas. Após o falecimento de minha avó, herdamos a propriedade localizada no interior que foi lar de nossa avó por tantos anos. Entendemos nesse momento que era a hora perfeita para mudar e deixar para trás a agitação da cidade grande. Achamos que nossa avó estava nos guiando para o caminho certo, sem saber que essa decisão nos levaria a um encontro transformador. Nossa intenção foi aproximar-nos mais com nossa cultura e raízes, assim como desfrutar da tranquilidade que o lugar proporcionava. Agora, mais próximos da nossa origem, estamos cheios de paz e satisfação. Conseguir um trabalho naquela lanchonete próxima à nossa casa, situada a quase 4 quilômetros de distância, era algo incrível para mim e minha família. Apesar do salário não ser o ideal, eu estava muito grata pela possibilidade de contribuir com as despesas da casa. Foi uma grande bênção. O ambiente de trabalho era propício, oferecendo um sentimento de segurança para todos os que lá entravam. Apesar do esforço exigido e do horário de saída tardia, nunca deixei de dar o meu melhor. Embora os salários extras não fossem mais do que convenientes, não me lamentei. Incansavelmente buscava adquirir o máximo de conhecimento possível para não somente contribuir com a minha família, mas também para usufruir da vivência naquele ambiente. Na lanchonete, não levou muito tempo para eu me tornar amiga das outras garçonetes lá. Elas eram acolhedoras e logo me inseriram na roda. Durante o horário de almoço, quando tínhamos um curto intervalo para nos reunirmos, costumávamos contar histórias e conversas a respeito da cidadezinha. Uma de muitas colegas falou sobre a lenda da Pidonha, que é uma lenda temida na região. Essa misteriosa figura se referia a uma velha esfarrapada que surge nas estradas à noite, esmolas são pedidas por ela. Mas, mais do que simples mendiga, a Pidonha seria um espírito perdido desencarnado. Acredita-se que essa entidade sobrenatural vagasse por aquela região. Por isso, e por este conto assustador, gerava medo entre aqueles que atravessavam as estradas à noite. Pela primeira vez, a lenda da Pidonha foi introduzida para mim. O pensamento de uma alma perdida vagando pela estrada que eu caminhava sozinha durante as noites me fez estremecer. Eu tentei desacreditar as superstições locais como sendo besteiras, mas havia algo na maneira que minha amiga mencionou a lenda que me deixou com um sentimento inexplicável. Será que ela possui alguma veracidade? Descobri logo que o caminho guardava muito mais mistérios do que eu jamais sonharia. Eu reconheço, com toda honestidade, que sou alguém com medo dos fenômenos paranormais. Tenho certo receio em relação a esse tipo de assunto, até mesmo por isso não gosto de tê-lo como tema. Depois de alguns dias, eu já tinha praticamente esquecido a história, e deixado para trás. E, para dizer a verdade, não queria mais saber. Certa noite, no trabalho, as circunstâncias não foram como previsto. Devido a uma quantidade maior do que o esperado de consumidores, precisei demorar na lanchonete por mais tempo. O tempo parecia se arrastar enquanto atendíamos os últimos e liberávamos o estabelecimento. Certa noite, no trabalho, as circunstâncias não foram como previsto. Devido a uma quantidade maior do que o esperado de consumidores, precisei demorar na lanchonete por mais tempo. O tempo parecia se arrastar enquanto atendíamos os últimos e liberávamos o estabelecimento. Quando me despedi do trabalho, eu dei-me conta de que o ônibus que me levaria para casa tinha partido.
O ambiente estava sombrio e calado. Quase não havia luz, a não ser por um poste fraco que iluminava a estrada desolada ao meu redor. Olhei para o relógio outra vez e tive a esperança de que o ônibus estivesse atrasado, mas eu já sabia que ele não voltaria mais essa noite. E o pior foi perceber que meus amigos tinham tomado o ônibus para outro bairro, pois eles moravam muito longe daí. Assim, eu estava sozinha, sem alternativa para voltar para casa. A distância de minha casa era de 4 quilômetros, e para mim aquela caminhada parecia não ter fim. Nada ao meu redor, só escuridão, parecendo preservar os segredos da noite. Não havia outro caminho a seguir, a não ser voltar para casa. Sabia que não seria uma jornada fácil, mas que outra opção restava? Calma e silêncio absoluto, meu passo reverberando na noite. O medo vinha maior a cada segundo, e me sentia tão só naquela estrada. Ao pôr meus pés naquela via, eu me esforcei para não olhar em direção à entrada do sítio. A passagem estava cercada por árvores velhas e verdes, uma quantidade sombria adicionada ao escuro daquela noite. Meu coração já palpitava de medo, e minhas pernas já estavam trêmulas. Ao chegar à entrada do local, eu notei algo estranho. Havia uma pessoa encolhida, de costas para a estrada. Estava embaixo de uma grande árvore, uma mangueira velha. Arrepiei-me inteira. Meu corpo todo ficou gelado e me senti atordoada. Não conseguia acreditar que aquela estranha figura estava ali. Certamente, algo não estava certo. O lugar estava tão escuro que parecia ter saído de um conto de terror. Eu me assustei ao ver uma figura estranha, coberta por imundas roupas, que se movia lentamente em meio às sombras. Seu rosto não se via claramente, mas, ao captar a luz fraca de um poste de rua, seus olhos faiscavam sinistramente. Um sentimento de ansiedade tomou conta de mim e eu não conseguia acreditar no que estava testemunhando. O medo era de tal magnitude que eu comecei a ficar sem ar, me sentindo atordoada e nauseada. Senti formigamento nos pés, no auge de um ataque de pânico. Clamei a Deus que me livrasse desse mal, aquele que afligia a minha alma. Olhando para baixo eu não conseguia ver nada, mas ouvia o som das folhas ao longe. Continuei andando e pedindo por alguém que surgisse na estrada, qualquer um que me desse uma carona. Após alguns minutos que se tornaram uma eternidade, eu finalmente terminei de passar pelo local amaldiçoado. Ainda faltava um pedaço para voltar para casa e eu ainda estava tremendo. Depois de algum tempo, olhei para trás, mas a estrada voltou a estar silenciosa e escura. Não consigo expressar o quão assustado eu estava, mas consegui juntar forças para começar a chorar. Por volta de 15 minutos, uma caminhonete passou por mim. Era um homem, morador da região, que tinha uma plantação de milho. Ele se mostrou preocupado e perguntou se eu estava bem e se alguma pessoa havia me feito mal. Eu mal conseguia dizer alguma coisa, tamanho o meu estresse. Ele me disse para entrar e me levou até minha casa. Meus pais ficaram estarrecidos ao verem meu estado. Tomando um copo de água, consegui me acalmar e contei o que tinha acontecido. A princípio, eles não acreditaram, mas meu vizinho contou que aquela não era a primeira vez que alguém avistava espíritos naquela estrada. Algumas pessoas riam de mim no trabalho, mas ninguém entendia o que eu sentia. Pedi a rescisão pois não queria mais tarefas à noite. Meu sentimento era difícil de descrever, aquilo me abalou profundamente, e até agora, quando penso nisso, sinto vontade de chorar.